Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Sérgio Silva aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar o meu testemunho para você. E esse testemunho pode mudar a sua vida, só você. Porque o que eu vou dizer aqui para vocês aqui é 100% tudo que vocês estão vivendo. O que vocês vivem, tudo isso eu passei. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu venci, certo? Todas essas tribulações na mente aí, essas acusações enganosas, tá? Eu vou mostrar para vocês como foi que eu passei por tudo isso. E hoje, graças a Deus, nenhum desses pensamentos consegue me tirar a minha paz, tá? Esse aqui é meu testemunho, tá? E vocês vão ser abençoados por esse testemunho, em nome de Jesus. Fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, para nos ajudar. Aí o canal está crescendo, graças a Deus. E compartilhe para que esse vídeo chegue para outras pessoas e que eles também sejam abençoados. Tá, meus queridos? Fica comigo até o final desse vídeo, porque é muito importante que eu vou falar para vocês aqui. Porque Deus vai falar profundamente no seu coração. Porque esse testemunho aqui, dificilmente eu conto os meus testemunhos. Mas para vocês, eu vou contar esse testemunho e vocês serão libertos se vocês prestarem atenção no tudo que eu vou falar nesse vídeo. Tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o testemunho que eu vou trazer para vocês hoje aconteceu há mais ou menos 18 anos atrás, logo no início da minha fé. Eu não nasci no berço cristão. Minha mãe, quando se converteu, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, né? Mas enfim, eu me converti mais ou menos em 2004, né? E eu congregava na Igreja Batista. Na minha concepção, no meu entendimento, a Igreja Batista, como a igreja tradicional que é, eu achava que a Igreja Batista era a única igreja que pregava a genuína palavra de Deus, pregava Cristo da forma genuína, né? Então, todas as outras congregações, as outras igrejas, para mim, que não tinha conhecimento, eram seitas. E de vez em quando ali eu passava ou na frente de alguma igreja, ou via alguns vídeos, ou na televisão mesmo passava algumas pregações. E ali no meu pensamento, aquelas igrejas ali, elas não pregavam a genuína palavra do Senhor. Até um fatídico dia que eu, novo convertido, ainda não tinha um conhecimento ainda real da palavra de Deus, passando por uma igreja Assembleia de Deus, no meu bairro, eu me deparei com um culto onde estava acontecendo um culto de libertação, né? A Assembleia de Deus, ela tem esses cultos, né? Libertação, doutrina e tal. E nesses cultos estava havendo um movimento, e esse movimento era diferente de tudo que eu tinha visto antes. Tinha pessoas rodando, pessoas ali parecendo que... no meu pensamento, as pessoas estavam em transe, falando línguas estranhas, que eu não entendia. E eu fitando ali, os olhos ali para dentro daquela congregação, aquela igreja, eu falei a seguinte palavra, a seguinte frase, eu disse o seguinte, olha só, tá todo mundo ali dentro endemoniado. Então, eu usei essa palavra, usei essa frase contra aquele movimento que estava acontecendo, naquele momento, porque no meu pensamento, na minha concepção, aquilo que estava acontecendo ali era algo antibíblico. Então, eu lancei aquilo ali. O problema veio depois. Vocês vão entender o que eu quero dizer? Eu vou chegar ao ponto que vocês vão entender tudo que eu estou querendo dizer. Quando eu comecei a ler a Bíblia com mais afinco, com mais frequência, eu me deparei com um versículo de Mateus 12. E foi aí que começou toda a minha angústia. Mateus, versículo 12, onde fala
que Jesus ali expulsava aquele espírito maligno daquele rapaz, e os fariseus falavam que ele expulsava em nome de Beelzebul. E aí Jesus ele fala aquela frase, famosa frase, descrita nesse versículo, que diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo atribuindo as obras do Espírito Santo a Satanás, não terá perdão nem nessa vida e nem no porvir, nem no futuro. Então, nesse momento aí, que eu associei o que eu tinha falado na frente daquela igreja, porque eu também fui pesquisar sobre a Assembleia de Deus, e eu descobri, depois do que eu tinha falado, eu descobri que a igreja era genuinamente pregava a palavra de Deus, e que o conceito de pregação dela estava baseado no pentecostalismo, né? Descrito lá na palavra de Deus também, e que tudo que estava acontecendo ali estava dentro de um conceito cristão baseado na palavra de Deus. Então, nesse momento que eu descobri isso, o meu semblante decaiu. Eu não demonstrei logo no início, porque eu não tinha total certeza do que estava acontecendo. Mas ali o meu semblante decaiu, e naquele momento ali parece que o meu mundo desabou. Naquele momento ali eu pensei que já estava condenado, eu fiquei desesperado atrás de resposta, não achava ninguém para me dar uma resposta, para me dar uma instrução. O pastor da igreja, eles não tinham, da minha igreja, da Assembleia, da Igreja Batista, eles não tinham costume de pregar sobre esse assunto, acerca de dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, todos esses atributos aí, essas armas espirituais que a Bíblia ela nos orienta que devemos ter. E aí eu comecei a me desesperar. E aí todos esses pensamentos que passam pela mente de vocês, passou pela minha mente. Eu não tinha mais salvação, que quando eu fosse orar, Deus não iria mais me ouvir. Eu ia conversar com algumas pessoas, eles não me davam resposta, apenas me mostravam versículos de condenação. O inimigo se aproveitou disso e começou a colocar uma culpa grande no meu coração e pensamentos de acusatório na minha mente. Praticamente tudo que você está sentindo, eu passei por tudo isso. Tudo. Pensamentos intrusivos. Quando eu tentava orar, automaticamente algo vinha me dizer que não adiantava orar. Porque Deus não ia me ouvir. Eu me senti completamente indigno de me aproximar de Deus. E o pior de tudo era que era uma angústia que ninguém conseguia tirar. Por mais que as pessoas falassem comigo, que eu tentasse buscar ajuda das pessoas, eles não me davam uma resposta clara do que tinha acontecido comigo, né? E isso foi passando o tempo, mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu não parei de ler a Bíblia. Eu continuei lendo a Bíblia. Já que eu não conseguia achar resposta por meio das pessoas que estavam em volta de mim, como novo convertido, eu não entendia muita coisa da Bíblia, era muito resumido o ensino que eu tinha, a instrução que eu tinha. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a procurar respostas, eu mesmo procurar respostas. Até que um dia, eu lendo a Bíblia, eu me deparei com um versículo lá em Atos 17, versículo 30, se não me engano, que fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E nesse momento acendeu uma luz na minha mente. Eu comecei a me perguntar, se Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, já que eu não tinha um conhecimento daquilo que eu estava falando, eu não tinha realmente o conhecimento do que realmente o Espírito Santo significa, o que estava acontecendo naquela igreja, eu não posso ficar me martirizando. Porém, isso ainda não era suficiente para eu me convencer.
a angústia que eu estava sentindo, que eu não transpassava para minha família, mas era algo interno, porque eu pensava comigo, se eu falar para minha família, falar para minha mãe, falar para meus irmãos, que eu falei isso contra a igreja e mostrar esse versículo, eles também vão ficar preocupados comigo e vão começar também a achar que eu não tenho mais salvação, vão sofrer junto comigo. Esse era o pensamento. Olha só o teor da ignorância que eu tinha. A ignorância que eu falo é em relação à falta de sabedoria, né? E ali eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu descobri esse versículo. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Beleza. Continuei lendo a palavra de Deus. Aquilo ali já foi um ânimo para mim. Continuei lendo a palavra de Deus, até que eu me deparei com a passagem em que Jesus ele orienta os apóstolos que subiria aos céus, mas não nos deixaríamos órfãos, enviaria o Consolador, e ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento, dentro de mim, começou a encaixar todas as peças que faltavam para mim. Eu comecei a entender, olha só como foi que eu comecei a mudar minha mente, como foi que a palavra de Deus tirou do meu coração esse sentimento, esses pensamentos intrusivos de blasfêmia, que eu tinha cometido blasfêmia, que eu estava perdido, que estava tudo perdido na minha vida, que por mais que eu tentasse, eu estava dentro da igreja, vinha pensamentos, eu estava orando, vinha pensamentos, às vezes eu estava lendo a palavra, vinha pensamentos negativos, aquela tribulação contínua na mente, ela não parava. Era uma luta constante. Então me deparei com esse versículo. Então o que foi que eu entendi? Eu entendi que se o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e no momento que eu falei aquilo, eu estava em uma situação de ignorância em relação ao que eu estava falando, e o Espírito estava me levando a entender, a buscar o conhecimento do que eu tinha feito, eu comecei a passar a perceber que eu não tinha cometido aquele pecado. Porque se eu estava lendo a Bíblia e buscando respostas, automaticamente aquilo era uma prova de que o Espírito Santo que habita em mim no momento da minha conversão estava me levando a buscar respostas para me libertar desses pensamentos que eu tinha. Olha só como Deus estava trabalhando. E Ele está trabalhando na sua vida nesse momento, porque é a mesma sensação, o mesmo impulsionamento que Ele me levou a buscar conhecimento, está fazendo você vir até o vídeo aqui para buscar também conhecimento. Então eu comecei a entender que se o Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Ele está me convencendo a buscar conselho, buscar entender que aquilo que eu cometi não é pecado, certo? Significa que eu não tinha cometido aquele pecado. Então, nesse momento, Deus começou a tirar do meu coração o peso da angústia e a culpa, o refrigério na minha alma, na minha mente. E logo depois que isso aconteceu, eu comecei a visitar a igreja que eu tinha falado aquelas frases. Eu estava na Batista, mas eu ainda não era batizado nas águas. Certo? E eu comecei a visitar aquela igreja para descobrir mais, para entender como era aquilo. E no final das contas eu acabei passando da igreja batista para a Assembleia de Deus, a igreja que eu estou até hoje. Fui batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e Deus me fez experimentar tudo aquilo que antes eu tinha falado que era obra do inimigo. Então Deus ele me mostrou e quer mostrar para você que o fato de você estar procurando conselho e ajuda, procurando se libertar desses pensamentos, procurando respostas, isso já é uma ação do Espírito, certo? Trazendo você, fazendo com que você venha buscar ajuda. Isso já é uma ação do Espírito, dizendo que você não cometeu esse erro, esse pecado, certo, meus irmãos?
Então, esse foi o meu testemunho. Eu venci os pensamentos intrusivos, os pensamentos de culpa, de acusação. Comecei a entender também que Satanás estava tentando me jogar, me jogar na depressão, através da ansiedade, através daquele processo todo. E Deus, ele trabalhou na minha vida e tirou esses pensamentos da minha mente. Hoje, os pensamentos vêm, mas eu simplesmente os ignoro. Eu os ignoro, porque eu sei que existe uma série de fatores, uma série de critérios que levam o homem a cometer esse pecado. E um pensamento intrusivo, uma palavra aleatória, algo que foi feito na ignorância, ele não é suficiente para condenar o homem ao inferno. O único que está condenado é Satanás, a Bíblia diz isso. O Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não creu no Senhor Jesus Cristo. Da justiça, porque ele subiu justificado, e vós não verei mais até o dia da sua vinda buscar a sua igreja. E do juízo, porque o príncipe deste século, Satanás, já está julgado. Ele é o único que está julgado, está condenado. E ele quer que você sinta essa mesma condição dele. Entendeu, meus queridos? Então foi assim que eu me libertei. Interessante que eu não encontrei ninguém para me dar um conselho acerca desse assunto, né? E até hoje esse assunto ele é um pouco ele é pouco divulgado nas igrejas. É um assunto onde muita gente tem sofrido, mas tem pessoas, está obsoleto, certo? É difícil você ver um estudo falando sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você vê muita gente divergindo, dando sua opinião ali, mas você não tem realmente algo específico que diga, olha, é isso. Tudo bem que a blasfêmia contra o Espírito Santo existe, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é aquela blasfêmia contínua, que é o pecado contínuo, né? Que é a rejeição contínua ao Espírito Santo, mas existe a blasfêmia contra o Espírito Santo a nível instantâneo também. É claro, é lógico que a blasfêmia a nível instantâneo, ela tem efeito de condenação instantânea, certo? Mas as pessoas estão indo mais para o inferno rejeitando o Espírito. É mais fácil alguém ir para o inferno rejeitando o Espírito, rejeitar ele. O Espírito fala, tá chamando, ele fica ali rejeitando, ele fala mal contra o Espírito da ignorância, mesmo tendo a oportunidade de se arrepender, ele blasfema na ignorância ali, né? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo na ignorância e continua o rejeitando, ele blasfema e se morrer na ignorância, ele vai para o inferno. E tem muita gente indo para o inferno mais por causa da ignorância, por causa da rejeição contínua, do que pela blasfêmia instantânea. Por quê? Porque uma vez que você conhece Jesus como seu Salvador e sente a presença do Espírito Santo, conhece, você começa a fazer parte do reino de Deus, começa a receber as virtudes do Espírito, a benevolência dele, o amor dele na sua vida, o cuidado. É muito difícil alguém falar mal contra o Espírito Santo, mesmo depois, se de repente ele venha se desviar do Evangelho. Continua o temor no coração dele. É muito difícil alguém blasfemar contra o Espírito Santo. Já a rejeição é muito mais fácil. Satanás levar alguém para a perdição, né? Para o inferno, né? Por meio da rejeição. Tá, meus irmãos? Então foi assim que eu venci. Lendo a palavra, entendendo que o fato de você buscar ajuda, o fato de eu procurar ajuda, todo aquele percurso que eu passei, aquele passo a passo, não deixando de ler a Bíblia, foi a palavra de Deus que me convenceu do contrário, de que eu não tinha cometido aquele pecado. Então, o que eu quero dizer para você é que se você está aqui no canal buscando conhecimento, buscando conselho, buscando ajuda, esclarecimento, isso é uma prova clara de que você não cometeu esse pecado e que a única coisa, basta você apenas crer
e rejeitar esses pensamentos. Se o seu problema for um problema que já esteja praticamente assim fora do contexto espiritual, é algo mais específico, um toque religioso, um problema mais específico, procura um profissional, alguém da área da psicologia para te ajudar. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo você não cometeu, tá, meu irmão? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Continuar orando pela vida de vocês, para que vocês tenham força para lutar contra isso. E eu sei que vocês vão vencer. Assim como eu consegui vencer, assim como muita gente também conseguiu vencer, vocês também vão vencer, tá, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, né? Se tiver alguma recomendação de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E no próximo vídeo a gente elabora o vídeo e coloca para vocês, tá? Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.